Uma profecia muito significativa. Guilherme Miller era um lavrador íntegro e de sentimentos honestos e foi especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Ele disse: "Vi que a Escritura Sagrada apresentava precisamente um Salvador como eu necessitava, e fiquei perplexo por ver como desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo decaído." Ele diz: "Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus. Tornaram-se elas o meu deleite, e em Jesus encontrei um amigo. Meu espírito tranquilizou-se e ficou satisfeito. Então perdi todo o gosto para outra leitura e apliquei o coração a obter a sabedoria de Deus." O que ele fez? Deixou de lado todos os comentários e opiniões, começou a comparar passagem com passagem, com auxílio das referências à margem e da concordância. E ele prosseguiu de modo sistemático, começando com Gênesis e lendo verso por verso, e não passava para o próximo até entender o sentido daquele. Quando encontrava algum ponto obscuro, tinha como costume compará-lo com outros textos que pareciam ter referência ao assunto em consideração. Assim, quando quer que encontrasse passagem difícil de entender, achava explicação em alguma outra parte das Escrituras. A profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento era Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Em Daniel 9, de 24 a 27, ele entendeu que, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias haveria 69 semanas, ou 483 anos. E o decreto de Artaxerxes entrou em vigor em 457 a.C. E a partir dessa data, 483 anos após, chega ao ano de 27. Nesse ano, Cristo foi batizado e a profecia se cumpriu, e recebeu a unção do Espírito Santo. Tendo sido as 7 semanas, ou 490 anos, separados dos 2.300 anos, ficaram restando 1.810 anos. A profecia de 490 anos terminou no ano 34. Somando mais 1.810, chegamos ao ano de 1844, em que os 2.300 dias de Daniel 8,14 terminaram. Em 1831, foi pela primeira vez que Miller expôs publicamente as razões de sua fé e esse estudo dos 2.300 anos. Sua primeira conferência foi seguida de um despertamento religioso em que 13 famílias inteiras converteram, exceto 2 pessoas. E imediatamente ele foi convidado a falar em outros lugares. E em quase todo lugar resultava em avivamento da obra de Deus. A profecia de Apocalipse 6:13 cumpriu-se em 13 de novembro de 1833 com a grande e impressionante chuva meteórica. Foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tem registrado. Aconteceu durante todos os Estados Unidos e ocupou o firmamento inteiro durante horas, em uma faiscante comoção. Satanás ele tentou destruir o próprio Guilherme Miller. Os inimigos conspiravam para tirar-lhe a vida quando saísse do local de reunião. Mas santos anjos estavam na multidão e um deles, certa vez, sob a forma de homem, tomou o braço desse servo do Senhor e pô-lo a salvo da turba enfurecida. Quando professa o povo de Deus estiver unido com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinos para casamentos estiverem a tocar, todos olhando para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de suas esperanças ilusórias e resplendentes visões. Cristo, o revelador, prevendo que a luta que seria ferida contra o estudo do Apocalipse, pronunciou então uma bênção sobre quem lê
ouvir e observar as palavras da profecia.